Chegou um WhatsApp de uma moça pra mim, e ela falou que ela não me conhecia, e foi apresentado o meu trabalho pra ela, pela parceira dela. E aí ela falou, Josi, eu assisti um pedaço de um podcast, e alguns dias depois eu tive uma comunicação, e ela disse que é espírita e tudo. Eu falei, caramba, tem gente que fala umas coisas que você, né? Eu falei, não, mas pode falar, eu vou escutar. E foi um áudio de 7 minutos e um pouquinho, né? Eu tenho esse áudio até hoje. É porque eu falo, pessoal, gente... Às vezes eu falo assim, né, gente... Às vezes eu falo assim, tá gravando um áudio ou um podcast pra mim? Porque não é possível. Mas esse eu vou te falar, esse mexeu muito, mexeu com a minha estrutura física, com o físico. Porque assim, não tinha como essa moça saber do que ela estava falando. E ela falou pra mim assim, olha, se apresentou um rapaz pra mim, que tem em média 19 a 22 anos. Ela falou, eu não sei a idade dele, eu sei o nome. E ela fala o nome pra mim. E ela falou assim, ele fala com sotaque, parecia Rio de Janeiro, alguma coisa assim. E aí ele falou, ela disse que ele se apresenta pra ela, nessa visão dela, né? Eu não sei muito bem como te explicar, porque eu não tenho isso, mas cada um com a sua espiritualidade. E aí ele pediu para que ela entrasse em comunicação comigo. Ele tira a roupa para ela, na visão dela, não sei se é um sonho, né, como é que isso acontece, e mostra para ela uma parte do corpo dele. E ele falou para ela que ele tinha falecido, né? Ela falou, Josi, ele faleceu num presídio. Quando ela começou a falar, eu já comecei a me sentir mal. E ela falou assim, ele me mostra o ânus dele. Eita! E muito machucado. Quando ele falou isso... Não, quando ela falou, Castro, sabe, o seu mundo cai. Assim, eu falei, que é isso? Porque eu falei, não tem como ela saber. Ela falou assim, ele manda te dizer que ele sabe que ninguém quis botar a mão nele. Foi um corpo de um presidiário. Ele, né, cometeu um crime e ele foi estuprado até a morte. E ele era HIV positivo. E ninguém no plantão queria colocar a mão nele. E eu coloquei. E quando eu mando pro Flávio esse áudio, o Flávio na hora lembrou do caso e falou, Josi, eu sei do que ela tá falando. Eu falei, eu também sei como é que essa menina sabe o que ela tá falando. Ela não pode saber o que ela tá falando, porque são coisas que a gente vive dentro do nosso... né? E ela é de um estado completamente diferente. Ela fala pra mim no áudio, eu te mostro, eu tô até pra postar, ela já me deu autorização pra fazer os cortes desse áudio. Ela fala pra mim claramente, você, pelo amor de Deus, me fala o que foi isso, porque eu quero saber se eu tô mentindo. Porque nem ela estava acreditando que foi uma coisa tão, né, tão real. Ela falou, Josi, vê se não é viagem minha, se não foi uma visão errada minha. Eu falei, não foi. Eu cuidei dele. E ele fala que durante toda a vida dele, ele nunca tinha sentido um carinho tão grande, algo que eu emanei para ele naquele momento do procedimento. E foi justamente porque, Castro, eu não julguei o que ele fez. Eu preparei, eu tinha que preparar. Eu estava num plantão cheio de gente preconceituosa. E eu ia deixar o quê? Ele entrar em putrefação, a família estava esperando. E foi bem, o áudio foi bem tocante. Ele manda um recado pra mim, ele disse, olha, diz a ela que eu consegui vir, virão outros. Aí eu falei, oh, meu Deus do céu, né? Como essa questão de virão outros para agradecer. Então é como se fosse uma forma de agradecimento espiritual pelo que eu fiz naquele momento ali. E ele fala no áudio que ele nunca tinha sentido carinho na vida dele, porque desde pequeno ele vivia na rua. Então ele nunca tinha sentido alguém tratar. Ou seja, foi algo que eu emanei naquela hora ali, né? Que eu procuro sempre emanar uma energia positiva, ó, segue a luz, vai, segue seu caminho, porque senão isso pode ficar por ali e acabar te prejudicando espiritualmente, que é o que a gente já falou sobre isso. Então, foi bem tocante esse recado e não tinha como essa moça saber disso, não tinha. Depois que eu ouvi o áudio, eu passei mal, senti mal físico, né? Eu fiquei com enjoo, eu fiquei com várias outras coisas, porque aquilo mexeu de verdade comigo, porque não tinha como ela saber disso. Então foi como se fosse um segredo que veio à tona, né? E ele fala no final ela fala que ele disse no final do vídeo que ele veio e que outros vão receber autorização de vir agradecer também. Então, se isso for, né, de Deus, que venha, que agradeçam, enfim. Eu vou sempre continuar trabalhando na mesma linha, na linha do respeito.